pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto seríssimo que é o pecado. Eu vou dar dicas valiosas de como escapar do pecado, até mesmo se você já estiver acostumado com ele. Vocês escolheram o tema do vídeo de hoje, né? Muitas pessoas deixaram lá no meu Instagram, na última foto, eu perguntei temas que vocês queriam ver aqui no canal e vocês deixaram muitos temas e eu fui impulsionada pelo Espírito Santo, né, de trazer esse tema hoje, mas os outros temas que vocês deixaram lá, com certeza estarei orando e estarei recebendo uma direção de Deus para trazer aqui para o canal também. Então, se você não me segue no Instagram, não se esqueça de ir até lá no Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Hoje eu vou trazer esse tema sobre o pecado, sendo que nós estamos em quarentena, né? No dia de hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, a maioria das pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa e com certeza durante esse tempo de quarentena as pessoas estão menos propícias a pecar. Porém, muitas pessoas estão só esperando, né? Muitos cristãos esperando o momento de voltar à rotina de trabalho, voltar à rotina normal para cometer os velhos pecados de sempre. É isso mesmo, existem muitos cristãos que estão presos em pecados que a gente chama de pecados de estimação. A primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo é que existe uma diferença entre iniquidade e entre o pecado, né? Muitas vezes a pessoa cai em pecado num momento de distração espiritual. Às vezes a pessoa está caminhando na sua vida normalmente e de repente, quando ela percebe, ela cometeu um pecado, né? A gente chama isso de queda, né? A queda, o que acontece com a queda? Você está caminhando pelo seu caminho normal, existe um buraco, existe alguma coisa que vai atrapalhar o seu andar e você não vê aquele obstáculo e então você tropeça e cai. Na vida espiritual é da mesma forma. Muitas vezes você está caminhando a sua vida cristã e sem com que você perceba, o pecado se aproxima de você de uma maneira sorrateira. E aí quando você percebe, você já cometeu aquele pecado. Esse tipo de pecado é um pecado muito mais fácil de haver arrependimento, né? E de haver conversão, porque você não planejou aquele pecado. Simplesmente aquilo aconteceu e te pegou de uma forma desprevenida. O contrário da iniquidade. A iniquidade, ela é um costume com o pecado. Ou seja, chega uma fase da vida onde a pessoa chega a planejar o pecado, né? Ela conscientemente avista o obstáculo na frente do caminho, mas ela percebe aquele obstáculo e ela não consegue ou não tem desejo de se desviar dele. Então ela continua caminhando em direção àquele buraco, que no caso é o pecado, e de repente ela cai naquele pecado e ela planeja continuar ali e ela continua naquele pecado. Muitas vezes ela não tem mais força de decisão para sair daquele ambiente de pecado. Então isso acontece muito no nosso meio, né, no meio cristão. Tem gente que fala horrorizada, mas irmã Kelly, não acredito que isso acontece. Gente, é só vocês ligarem as redes sociais que vocês vão ver a quantidade de escândalo que existe no meio do povo de Deus. Eu posso falar, né, com propriedade do assunto, porque com certeza também já cometi esse escândalo. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu falo a respeito da grande tragédia que aconteceu na minha vida antes de eu vir para Atibaia, né, antes de eu entrar na Assembleia de Deus no Ministério do Belém. E né, nesse vídeo eu conto como de uma forma sorrateira o inimigo me levou e como também na minha família existia os pecados de estimação. E hoje em dia eu assistindo, né, muitos youtubers, pastores que a gente segue, muitas vezes a gente se espelha, homens de Deus, nós estamos vendo que existe uma onda de escândalo surgindo no meio cristão, né, no meio evangélico. Isso não é ruim, né? Apesar de ser o escândalo ser ruim, o fato desses pecados estarem vindo à luz, né, estarem se tornando públicos, isso não é ruim. Eu acredito que se trata de Deus realmente trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser revelado. A palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E o pecado, ele precisa sim ser trazido à luz para que ele venha perder a força. Claro que isso causa escândalo, mas como a própria Bíblia já diz, os escândalos haveriam de vir. Tem que vir os escândalos. Há de vir os escândalos. Porém, ai daqueles por quem os escândalos vier. Então,
todos esses pecados que estão encobertos dentro da igreja, eles terão sim um momento onde eles serão revelados, e Deus, ele sim trabalha para que isso venha à luz, né? Porque se essas pessoas morrem durante esse ato de pecado, no meio dessa vida de pecado, com certeza elas podem ter ganhado o mundo inteiro, mas elas perderão a sua salvação. Então, Deus, ele tem agido na igreja brasileira e na igreja mundial, tirando aquilo que existe oculto e trazendo à tona tudo aquilo que está escondido. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer dicas importantes para você, que pode não ser famoso, pode não ter um ministério, pode ser apenas um cristão de banco, né, como a gente fala, um membro da igreja, mas que você sente que o pecado vai te levar para o inferno, que você sente que você pode perder a sua salvação a qualquer momento por conta de pecados, tanto os de estimação quanto aqueles pecados que você tenta com todas as suas forças resistir, mas a tentação não cessa. E como base no vídeo de hoje eu trago a palavra do Senhor, que está escrito que se o teu olho esquerdo te condena, arranque o teu olho esquerdo e jogue fora, porque é melhor que você entre cego no reino dos céus do que com os dois olhos você vá para o inferno. Quando a Bíblia fala esse texto, que é muito impactante, que manda você arrancar o seu olho se ele te condena, né? Se ele te leva a pecar, a Bíblia manda você arrancar esse membro, arrancar a sua mão se ela te faz pecar. É um texto muito forte, mas que não é literal, né? A Bíblia não está dizendo que você deve pegar uma faca e enfiar no seu olho e arrancar o seu olho e jogar fora. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre isso. A Bíblia está dizendo que você deve cortar o mal pela raiz. Quando a Bíblia diz que se é o teu olho que te faz pecar, arranca e joga fora, ela está dizendo que você deve cortar o mal pela raiz. Na minha opinião, essa é a melhor forma de você escapar do pecado. Então todos nós sabemos aonde é que o diabo trabalha na sua vida, né? Aonde é que o inimigo investe na sua vida, qual é a fraqueza da sua carne. Todos nós sabemos aonde fica essa fraqueza, é o lugar onde mais você se sente tentado. Muitas pessoas se sentem tentados mais na área sexual, outros na área financeira, outros na área de maledicência, né? De pensar mal e falar mal do teu próximo. Você sabe qual é a área da sua vida onde mais você é fraco. Você precisa identificar essa área e você não pode ignorar o fato de ser fraco nessa área. Muitas pessoas se acham super crentes, né? Acham que é bonito parecer ser mais crente que todo mundo, acham que é bonito parecer ser forte, né? Ser um cristão forte. Mas não, a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, você precisa identificar as suas fraquezas e precisa trabalhar em cima dessa fraqueza. É aí onde o inimigo vai montar o laço para te fazer cair. Então, depois de identificar aonde é a sua fraqueza, você precisa identificar aonde ela começa. O primeiro passo aonde a tentação vem. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem uma tentação na área sexual, vamos falar sobre a área sexual porque realmente é a área onde mais o inimigo tem trabalhado e é onde mais a nossa carne é fraca, né? Na área sexual. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, o pecado da pornografia, certo? Você tem sempre um momento onde ele começa a te dar aquela tentação, onde vem na sua mente o primeiro pensamento de entrar num site pornográfico, de entrar num vídeo pornográfico, de começar o pecado. Aonde isso começa? Geralmente você tem um lugar aonde esse pecado se manifesta. Pode ser na sua cama, no seu quarto, pode ser no computador da sua sala à noite, onde ninguém está vendo, pode ser um horário durante a tarde, onde a sua mãe e o seu pai não estão em casa. Existe um lugar e um horário onde essa tentação vem se apresentar a você com mais força. Você identificou esse lugar, esse horário, é este lugar e esse horário que você vai tentar evitar a partir de agora. Você vai, na verdade, cortar o mal pela raiz. Então, se você costuma ver essa pornografia quando você vai dormir no celular, então a partir de hoje você não leva mais o celular para a cama. Você mexe no celular no meio da sua parentela, no meio da sua família e deixa o celular desligado em cima da mesa, longe de você na sala e vai para sua cama sem o celular. Concorda que se você não tiver o celular, se você não tiver o computador naquele momento, você não vai ter como entrar naquele site pornográfico. Então você está cortando o mal pela raiz. Essa é a única forma de você vencer.
Não pense que você vai ficar com o celular lá e você vai ouvir só pregação essa noite, você não vai ver sites pornográficos, porque o seu próprio celular, o seu próprio computador, ele já viciado nesse tipo de coisa, ele vai te oferecer esse tipo de conteúdo. Então fica muito mais difícil de você resistir e dizer não quando você está lá com o ambiente propício, no horário propício. Então você tem que evitar de estar neste lugar com essa possibilidade de pecar. Vou dar um exemplo também muito forte que é a respeito do adultério. Sabe, o primeiro momento onde a tentação vai aparecer. Às vezes é numa sala de bate-papo, às vezes é dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, que você conhece alguém, que você já está flertando com essa pessoa. Então é nesse momento, antes do pecado, que você precisa cortar o mal pela raiz. É nesse momento que você ainda pode ter um pouco de força e um poder de decisão. Você não pode deixar chegar no momento, né, de estar lá naquele momento amoroso para dizer não, eu não quero mais. Não, você não pode chegar no momento do pecado. Você precisa cortar esse momento antes dele chegar. Ou seja, se você tem o costume de entrar nessa sala de bate-papo, você precisa, a partir de agora, cortar. Nem que para isso seja necessário você parar de usar o celular, né? Hoje eu tive um testemunho de um pastor que ele disse que realmente ele não usa celular smartphone, né? Esses celulares que têm acesso à internet. O celular dele nem o WhatsApp tem, é aqueles antigos, né, que só tem os números assim para você ligar e ele só liga e recebe ligação. Por quê? Porque ele identificou que aquele ambiente da internet, o ambiente do smartphone, o WhatsApp, seria uma tentação para ele. Então ele cortou o mal pela raiz. Se for preciso desativar o seu WhatsApp, desative ele agora. Se for preciso desativar, dá o seu celular para alguém da sua família, fala, ó, a partir de agora eu vou ficar sem celular, vou ficar pelo menos 6 meses, 1 ano sem celular. Faça isso. Tome uma atitude drástica, né? Joga o seu computador fora se for necessário, dá para outra pessoa. Se ele tem feito você pecar. Então você precisa cortar o mal pela raiz. Se você, por exemplo, está acostumado, né, a mexer no dinheiro dos outros, você não tem condições de suportar o desejo de roubar, por exemplo. Existem pessoas que no seu ambiente de trabalho já têm uma rotina, né, de pegar aquilo que não é seu. Então, se for necessário, eu digo para vocês com toda certeza, se o seu ambiente de trabalho te faz pecar, saia deste ambiente. É preferível você entrar no céu desempregado do que você ir para o inferno ou perder a sua família dentro desse ambiente, desse trabalho. Existem pessoas que também alimentam pecados dentro da própria igreja, da própria comunidade onde frequentam. Se dentro da sua igreja você está em pecado, você precisa sim cortar esse mal pela raiz também. Eu também aconselho você a mudar esse ambiente, né? Existem outras igrejas, existem outros lugares. E sempre que você for fazer isso, que você for tomar uma atitude drástica para tirar algum pecado da sua frente, aproveite essa oportunidade e traga isso à luz. Você precisa conversar com alguém, com o seu pastor, com a sua esposa, com o seu marido. Abra o jogo. Existe um pastor que tem uma frase muito interessante que diz assim: aquele que não confessa a tentação acaba tendo que confessar o pecado. Existe uma palavra em Hebreus capítulo 12 que diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Ou seja, vocês não resistiram ao pecado até vocês sangrarem. Ele não está dizendo a respeito de mártires que se entregavam, né, naquela época para morrer por amor a Cristo. Não, ele estava dizendo na luta contra o pecado, ou seja, você tem que lutar contra o pecado até o sangue. Muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Nossa, a tentação é muito forte, né? Eu não consigo, eu não resisto à tentação. Mas quando Paulo fala aos Hebreus, você não resistiu até o sangue, diz que você deve ir até as últimas consequências, tomar atitudes drásticas se necessário for, para resistir ao pecado. Então não espere para amanhã. Se houver necessidade, tome uma atitude agora. Agora mesmo onde você está assistindo esse vídeo. Deus te trouxe até aqui para dizer para você, corte esse mal pela raiz. E é com muito temor que eu venho dizer para vocês, como quem está vivendo os últimos dias na terra. Talvez você não tenha mais tempo de se livrar desse pecado amanhã. Então se livre dele hoje. Tome uma atitude drástica. Se for necessário desinstalar aplicativos, desinstale. Se for necessário jogar fora o seu celular, jogue fora. Se for necessário tirar esse computador do seu quarto, tire. Mas tome uma atitude drástica para que você não venha perder a sua alma. Que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que Deus te dê força para tomar uma atitude e fique firme. Em nome de Jesus. Tchau.